Teve um dia em que ela começou a falar, e eu, como sempre, escutei tudo. Cada desabafo, cada frustração, cada vírgula de dor. Achei que estava sendo o cara certo, presente, empático, compreensivo. Só que, um tempo depois, ela simplesmente se afastou, sem briga, sem motivo aparente. Só esfriou. E eu fiquei ali tentando entender o que eu fiz de errado, se eu fiz tudo certo. Foi só depois que eu descobri que o erro não foi o que eu fiz. Foi o que eu permiti que ela visse em mim. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como a forma que você reage aos desabafos, provocações e silêncios dela define, sem que você perceba, se ela vai te desejar ou te esquecer. Fica até o fim, porque se você já sentiu que perdeu uma mulher sem entender o porquê, talvez a resposta esteja aqui. E se eu te dissesse que toda vez que uma mulher compartilha um problema com você, não é só um desabafo, que por trás daquele "posso te contar uma coisa", existe algo muito mais profundo, e às vezes perigoso? É duro aceitar isso, mas quando uma mulher abre o coração, ela não está só buscando consolo. Muitas vezes ela está testando, e esse teste pode determinar tudo, se ela vai te respeitar ou se ela vai te dominar. Eu demorei muito tempo para entender isso. Para mim parecia simples. Se ela se abre, é porque confia. Se ela fala sobre os medos dela, é porque se sente segura. Mas não é bem assim. Não sempre. Tem momentos em que esse abrir não é um convite para conexão. É um experimento silencioso. E você, sem perceber, vira o campo de teste. O que ela quer saber não é se você é legal. O que ela quer sentir é se você é firme. Firme o bastante para ser confiável. Firme o bastante para ela respeitar. Porque uma coisa é certa, toda mulher testa. O que muda é a intenção por trás. Algumas testam porque esperam encontrar um homem sólido. Outras testam porque querem saber até onde podem ir antes de você ceder. E a forma como você reage, nos detalhes, no olhar, no tom da voz, define tudo. Ou você lidera, ou você obedece. Não estou falando de controlar ninguém. Estou falando de postura, de clareza, de não se perder tentando agradar. Porque cada vez que você recua, cada vez que você abaixa a cabeça por medo de conflito, por medo de desapontar, ela percebe e anota mentalmente: posso ir mais longe com ele. E quando ela sente que pode te controlar, algo morre dentro dela. Isso ninguém te conta, porque a maioria ainda acredita que basta ser gentil, atencioso, presente. Só que presença sem firmeza vira submissão. E não é isso que ela quer. Mesmo que ela diga que sim, mesmo que ela acredite que sim, o que realmente mexe com ela é a firmeza masculina. Aquela firmeza silenciosa, que não se impõe, mas que não recua, que ouve sem se dissolver, que acolhe sem virar refém. Essa energia, de presença inabalável, é o que gera o verdadeiro respeito. E o respeito é o início de tudo. Sem ele, não existe conexão que dure. O problema é que muitos confundem afeto com servidão e se perdem no excesso de sim, tentando mostrar o quanto são diferentes dos outros, tentando provar que são bons, sensíveis, compreensivos, e ela até agradece no início, mas com o tempo ela se cansa, porque um homem que não se posiciona perde valor. O que era admiração vira pena, o que era atração vira tédio. Então entenda de uma vez, o teste sempre vem. Mas se você responde com clareza, com calma, com presença, ela sente que encontrou alguém diferente. Não um boneco moldável, mas um homem inteiro. Alguém que ela pode confiar. Alguém que aguenta o tranco sem quebrar. E isso, no fundo, é tudo o que ela está buscando, mesmo que nunca diga em voz alta. Só que tem outra coisa que a maioria dos homens erra feio. Eles acham que estão sendo avaliados pela inteligência. Tentam responder com lógica, com explicações perfeitas, até com dados, como se fosse um debate. Mas não é sobre lógica, é sobre estabilidade. Enquanto você fala, ela está observando os detalhes. Se a sua voz treme, se o seu olhar foge, se você se agita, ela não está procurando respostas certas. Ela está sentindo se você é um pilar ou só uma criança, tentando parecer forte. Ela quer sentir que está diante de alguém que não desmonta fácil. Alguém que aguenta uma conversa difícil sem virar um vulcão. Porque no fundo o que mais atrai uma mulher não é a solução, é a constância. Não é o discurso, é a presença, é o silêncio firme,
A pausa consciente, a resposta que vem depois da respiração profunda, não é sobre dominar a conversa, é sobre dominar a si mesmo. Muitos confundem força com frieza, fingem ser impenetráveis, ficam secos, duros, distantes, achando que isso é sinal de controle. Mas ela sente, ela sempre sente. Ela percebe quando você está sendo real e quando está interpretando um papel. Fingimento não convence. E pior, destrói qualquer chance de admiração verdadeira, porque força emocional de verdade não é ausência de emoção, é equilíbrio, é saber ouvir um desabafo intenso sem reagir no automático. É conseguir olhar nos olhos dela e dizer: eu tô aqui, pode falar, sem se desesperar, sem tentar corrigir, sem querer consertar tudo, apenas estando ali, inteiro. E é isso que muda tudo. Esse tipo de presença é raro, e quando ela encontra, ela não esquece. Porque você se torna referência, não por ser o mais inteligente, mas por ser o mais estável. E para uma mulher, estabilidade vale mais do que qualquer frase bem pensada. Agora, deixa eu te contar uma coisa. O teste invisível começa com uma frase simples, inocente até. Posso te contar uma coisa? É aí que começa o jogo. Ela compartilha algo pessoal, um medo, um trauma, uma dúvida, e enquanto você ouve, ela observa, não o que você vai dizer, mas como você vai reagir, sua postura, seu silêncio, seu ritmo. Tudo isso importa mais do que suas palavras, porque ali, naquele instante, ela está olhando além da superfície. Se você se mostra agitado, se tenta responder rápido ou se esforça demais para parecer empático, ela percebe, e percebe rápido. Aquela conversa que parecia íntima já virou teste emocional, e você nem notou, porque ela não quer um terapeuta. Ela quer sentir sua presença, quer saber se você continua centrado mesmo quando o assunto mexe com o emocional. É no caos verbal, nas histórias cheias de curvas, que ela lê quem você é. O jeito que você escuta já entrega tudo. Você é sólido ou inseguro. Ela repara na sua respiração, no seu silêncio, no seu olhar. Cada detalhe é uma pista. E, ironicamente, quanto mais você tenta parecer compreensivo, mais você se entrega. A empatia forçada soa como carência, como alguém querendo provar valor. E isso, para ela, é um sinal de fraqueza. A maioria dos homens acredita que desabafo significa intimidade verdadeira, que se ela se abre, é porque ele ganhou espaço. Mas não é bem assim. Nem sempre. Muitas vezes ela está só avaliando. Quer entender se você é o tipo de cara que entra no drama dela, ou o tipo que se mantém firme mesmo quando ela se desmonta. E isso faz toda a diferença, porque é aí que se separa o homem desejado do homem usado. Ser aquele que ela admira, ou só mais um ombro amigo. E não se engane. Esse teste silencioso, esse posso te contar uma coisa, é onde a maioria falha, porque confundem sensibilidade com submissão emocional. E um homem que se deixa arrastar por qualquer história vira previsível. E previsibilidade mata o desejo. Então, da próxima vez que ela desabafar, não subestime o momento. Não tente consertar nada. Não se apresse para oferecer consolo. Apenas esteja ali, firme, atento, presente, observador. Porque o verdadeiro poder masculino não está em resolver o caos dela, mas em não se perder enquanto ela tenta se encontrar. Esse é o início do jogo, e você já está sendo avaliado, mesmo que não perceba. Tem mais. Existe um erro clássico, quase um instinto moderno do homem: tentar resolver. Ela diz que brigou com uma amiga, e ele já tem uma solução. Ela reclama do trabalho, e ele sugere outro emprego. A intenção pode até ser boa, mas a leitura está completamente errada, porque ela não está focada no problema. Ela está focada em você. O que ela observa não é o seu conselho, é sua reação, sua presença, seu desconforto. Porque quando você tenta resolver tudo de imediato, ela sente. E sente que você não aguenta o peso, que você está incomodado. E esse incômodo comunica fraqueza, não liderança. Ela não quer um técnico. Ela quer alguém que permaneça inteiro mesmo quando ela desaba. Só isso já te coloca num nível acima da maioria. Porque a pressa em resolver tudo revela ansiedade. E essa ansiedade vem da insegurança.
de quem precisa se provar útil para se sentir amado. Mas um homem de valor não precisa provar nada. Ele não corre para apagar incêndios. Ele observa. E se fala, fala pouco. Fala firme. Enquanto você tenta explicar tudo, ela já chegou à conclusão. Ele não aguenta a pressão. E quando essa frase entra na cabeça dela, o respeito começa a ruir. Você pode ser inteligente, pode ter boas intenções, pode ter lido todos os livros. Nada disso importa se você não sabe sustentar o emocional dela sem tentar consertar. Porque às vezes a melhor resposta é o silêncio. Um silêncio vivo, atento, um olhar firme, uma respiração calma, uma pergunta simples. O que você vai fazer com isso? Esse tipo de postura mostra algo raro, que você ouve sem se afogar, que você está ali sem tentar fugir da intensidade. Ela não quer soluções. Ela quer sentir segurança na sua energia. E isso é ouro, porque o jeito que você escuta revela mais do que qualquer coisa que você diga. Enquanto você acha que está apenas ouvindo, ela está te escaneando por inteiro. O jeito que você cruza os braços, a maneira como você olha, a respiração, tudo comunica. Mulheres são treinadas desde cedo a notar o invisível. Elas sentem antes de entender, intuem antes de pensar. E é aí que tantos homens erram. Escutar não é apenas estar presente fisicamente. É estar inteiro emocionalmente. O homem que escuta com impaciência comunica fraqueza. O que escuta com julgamento escondido perde confiança. E o que escuta com vontade de agradar se torna previsível. Ela já viu esse filme. Ela já sabe como termina. Só existe uma forma de escutar que impõe respeito, com tranquilidade, sem tensão, sem pressa, sem querer controlar a direção da conversa. Escutar é uma arte que poucos dominam, porque escutar de verdade exige controle interno. Requer que você não queira vencer, nem convencer, nem salvar. Você não precisa concordar, não precisa resolver, não precisa dar conselhos, só precisa estar ali. Você só precisa estar ali, firme, presente, enquanto ela solta o que precisa soltar. Essa firmeza silenciosa te coloca em outro patamar, porque homens que escutam com presença ganham respeito, e respeito, em silêncio, vira atração. Ela começa a te enxergar diferente, não pelas palavras que você diz, mas pela energia que você segura. Ela sente que você é estável, um ponto de apoio, um referencial de segurança, e isso comunica alto valor, sem precisar levantar a voz, sem precisar se explicar. No fim, o que fica gravado na memória dela não é o que você falou, é o que ela sentiu ao seu lado. E se o que ela sentiu foi calma, firmeza, controle emocional, então ela vai te ver com outros olhos. O jeito que você escuta pode te colocar no radar do respeito, ou te apagar completamente. Escolha sua postura com sabedoria, porque ela está ouvindo você, com os olhos. E aí vem mais um teste, disfarçado de conversa. Ela joga pequenas provocações, solta frases ácidas, fala de outro homem, critica alguém próximo, às vezes menciona o ex, às vezes questiona coisas íntimas. Você acha que é espontâneo, mas muitas vezes não é. É medido, calculado, ainda que inconscientemente. Ela está jogando uma pedra no lago para ver se a água treme. E se você treme, ela já entendeu tudo. Esses testes vêm disfarçados de desabafos. Ela fala de frustrações emocionais, insinua dúvidas, às vezes até fala de sexo. Mas o objetivo não é compartilhar, é provocar. Ela quer ver se você entra no drama ou se mantém acima dele. Porque sua firmeza emocional está sendo testada, sem aviso, sem manual, sem explicações. E se você reage demais, já perdeu o ponto. Se tenta justificar, se tenta agradar demais, se tenta parecer compreensivo além da conta, pior ainda, porque tudo isso soa como medo. Esforço demais é medo disfarçado. E medo para ela não é atraente. Ela não quer um solucionador de problemas. Ela quer um pilar. Um homem que aguente escutar sem se abalar. Que fique inteiro mesmo diante de assuntos desconfortáveis. A chave é simples, mas profunda. Não personalize o que ela diz. Não leve para o lado pessoal. Entenda que esses pequenos desconfortos são testes emocionais. E sua missão ali não é corrigir nada. É manter o controle.
O homem que não reage impulsivamente se destaca, porque ele transmite uma das coisas mais raras hoje em dia: confiança inabalável. E no fundo é isso que ela quer sentir, que você é maior que os problemas dela. Não porque você os ignora, mas porque não é arrastado por eles. Você continua firme, sereno, seguro, e isso muda tudo. Aí vem a frase que parece simples, mas diz muito. Nossa, ele ficou nervoso à toa. Quando uma mulher solta isso, não é apenas um comentário, é um diagnóstico. Ela não está só te contando algo, ela está te classificando. Na cabeça dela, homem que perde a linha fácil, não segura o tranco da vida. E se ele não segura o tranco da vida, ela perde o respeito. Pode até continuar do lado, mas a admiração já não é a mesma. Tem muito cara que acha que levantar a voz é se impor, que ficar irritado é sinal de força. Mas na cabeça dela isso é instabilidade, é falta de controle. E o que era para ser só uma conversa vira julgamento. E o rótulo vem rápido, emocionalmente fraco, porque o verdadeiro teste não é o que ela fala, é como você reage ao que ela fala. Se ela te provoca e você se desequilibra, ela te enxerga como um menino. E não importa sua idade, seu carro, sua conta bancária, sua reação entrega sua maturidade emocional. E homem que se irrita fácil vira previsível. E previsibilidade, como você já sabe, mata o mistério, mata a atração. Se ela sente que pode te controlar com uma frase, com um silêncio ou com um pouco de drama, o jogo vira, e você perde o comando, sem nem perceber. Por isso, da próxima vez que algo te irritar, respira, respira fundo. Lembra que a sua calma é o seu maior trunfo. O homem que domina a si mesmo é visto como líder, não porque ele não sente, mas porque ele escolhe quando e como agir. E isso, meu amigo, é o que separa os homens dos meninos. E tem mais um ponto, importantíssimo. Quando uma mulher compartilha um problema com você, ela está fazendo mais do que se abrir. Ela está criando um ambiente emocional e te observando. Quer ver se você entra no problema junto com ela ou se permanece centrado. Porque se você mergulha no drama tentando sentir tudo junto, você perde posição. Ela não quer um espelho emocional, ela quer uma âncora. E uma âncora não afunda junto. Ela sustenta, ela segura. E o homem que perde o centro, perde o comando. Porque no momento em que você se deixa arrastar pelo que ela sente, você deixa de ser estrutura e vira mais um passageiro do barco instável dela. E ela percebe, ela joga a isca, fala de traição, insegurança, inveja, medo. Às vezes de forma direta, às vezes em pequenas insinuações. O que ela quer ver é se você vai morder, se você vai mergulhar no drama ou se vai manter sua clareza. E esse momento, por mais simples que pareça, define tudo. Porque se você se emociona, se desespera, se envolve demais, ela sente que te controla. E quando a mulher sente que te controla emocionalmente, o respeito começa a escorrer pelos dedos. Ela queria firmeza, encontrou vulnerabilidade, sem filtro. Ela queria presença, encontrou dependência emocional disfarçada de empatia. E aí, você cai do pedestal. Não é frieza que ela procura, é clareza. O homem que escuta sem mergulhar mostra que está no controle. Ele percebe a gravidade do que ela diz, entende o impacto, mas não se deixa dominar. Ele não reage, ele responde com calma. E isso o torna raro, escasso, misterioso. E por isso, mesmo, desejável. O pior papel que um homem pode assumir é o do terapeuta emocional. O cara que escuta tudo, acolhe tudo, tenta resolver tudo. Ele acha que está ajudando, mas está sendo drenado. Enquanto ele se afunda tentando ser apoio constante, ela testa cada limite. E mais cedo ou mais tarde perde o desejo, porque ninguém deseja aquilo que se tornou previsível, disponível e emocionalmente reativo. Seja o porto seguro, não o copiloto do caos. Quando ela trouxer um problema, escute, mas não absorva. Mostre maturidade, sem se afundar no redemoinho. Quem mantém o eixo no meio da tempestade, conquista respeito. E respeito é o que sustenta qualquer forma de atração verdadeira. Agora presta atenção. Mulheres criam tempestades para ver se você afunda. Nem toda crise é espontânea. Nem toda confusão é sincera. Às vezes ela aumenta o tom, mistura assuntos, traz feridas antigas
Tudo de uma vez. Por quê? Para medir, para ver se você permanece firme ou se perde no jogo emocional que ela mesma criou. Esse é o teste mais cruel e o mais revelador, porque se você surta, se responde com o mesmo peso, se tenta fugir da conversa, ela já entendeu. Você pode ser legal, bonito, inteligente, mas emocionalmente fraco. E isso, para ela, é imperdoável, porque o homem que ela respeita é o que fica de pé quando tudo balança, quando o caos vem e ele não se move. Esses testes não são sempre conscientes. Muitas vezes ela nem percebe que está testando. É instintivo, biológico. Ela está buscando algo que nem sempre sabe nomear: estabilidade, um ponto fixo em meio ao furacão emocional. E o homem que oferece isso com postura, fala baixa, olhar firme, esse homem se destaca. Ele vira exceção, porque ela sente, com ele eu posso ser louca, que ele segura. E é aqui que muitos se perdem. Tentam gritar mais alto, tentam cortar a conversa, tentam dar sermão. Tudo errado, tudo emocionalmente reativo. A chave está em manter o centro, mesmo quando ela tenta te puxar para fora dele. Porque o que era para ser um ataque vira admiração silenciosa. Ela percebe que você é maior que o caos, que você tem estrutura. Então, da próxima vez que o drama surgir do nada, lembra, não é sobre o problema, é sobre o teste por trás dele. Se você afundar, ela perde o interesse. Se você se mantiver firme, ela começa a te enxergar como um homem raro, um homem de verdade. E aqui vai mais uma armadilha: o excesso de empatia. Sim, empatia é importante, mas em excesso vira submissão. O homem que entende tudo, aceita tudo, acolhe tudo, perde presença. Ele deixa de ser parceiro e vira apoio emocional gratuito. E isso, aos olhos dela, não gera desejo, gera tédio. Porque o que ela sente é: ele faria qualquer coisa para me agradar. E isso inverte a dinâmica. Ela começa a falar mais, testar mais, descarregar mais. E quanto mais você aceita, mais ela força a barra. Não por maldade, mas para ver até onde você vai. Para ver se você tem limites. Se você nunca impõe limites, ela entende: ele está abaixo de mim. E a partir daí, não tem mais tensão sexual, não tem mais sedução, só desequilíbrio. Porque o homem que se curva demais perde valor. Se ele nunca confronta, nunca diz não, nunca impõe postura, ele desaparece como referência masculina. Ele vira reflexo dela. E mulher que se vê no homem perde a referência de liderança. Ela precisa contraste, força, pulso, não só empatia. O equilíbrio está aí. Escute, mas não aceite tudo. Seja empático, mas seletivo. Você não precisa brigar, só precisa deixar claro: eu tenho limite. E isso muda tudo. Porque isso mostra que você tem espinha dorsal, que você tem centro, que você não está ali para agradar, mas para conduzir. E quando ela sente isso, o respeito volta. E com respeito, o desejo. Empatia sem critério é submissão disfarçada. E submissão nesse jogo sempre vira desrespeito. Não caia na armadilha de ser bonzinho demais. Você não está ali para salvar ninguém. Você está ali para liderar a relação com presença. E para isso, precisa ser mais firme do que fofo. Precisa ter mais postura do que palavras doces. Porque tem um limite invisível. Um ponto onde o desabafo vira sinal de alerta. Quando uma mulher começa a te contar absolutamente tudo sem filtro, não é porque ela confia demais. É porque ela já não te vê como alguém a ser impressionado. Você virou o cofre emocional, o ouvido conveniente, a figura neutra que ela usa para aliviar a pressão. E isso não é privilégio, isso é rebaixamento. O homem que ouve tudo sem se posicionar vira pano de fundo. Ela começa a te tratar como uma amiga de confiança, não como um parceiro forte. E você, achando que isso é intimidade, não percebe que está virando invisível. Ela não te deseja mais. Ela só se sente segura o suficiente para descarregar. Mas essa segurança excessiva mata a figura masculina, porque o desejo nasce do contraste, do mistério, da tensão. E se ela já te contou tudo, é porque não sente mais essa energia. Você foi domesticado emocionalmente. E desejo não vive onde há conforto demais. A mulher que fala demais, para você não está te elogiando.
Está dizendo com ações que você não impõe nenhum tipo de pressão emocional. E isso, embora soe bonito, é fatal, porque o homem que não impacta também não excita. Ela sente que perto de você pode ser qualquer coisa, menos mulher. Por isso, se ela se abre demais, comece a observar o que se perdeu. Talvez não seja confiança, talvez seja apenas falta de medo de te perder. E quando a mulher não tem medo de perder, é porque já sente que você não vale tanto. Preserve sua presença, sua firmeza, sua distância estratégica. Ela precisa sentir que, por mais que fale, você continua sendo homem. Um homem que ela admira em silêncio. Porque no fundo toda mulher quer isso. Alguém que ela possa admirar. E esse respeito não nasce das palavras bonitas. Nasce da postura, da forma como você se comporta quando tudo balança. Cada desabafo, cada provocação, cada drama escondido é uma pergunta disfarçada. Será que ele é forte o bastante para lidar comigo sem se perder? E a resposta não está na sua fala, está na sua atitude. Relacionamento não é sobre resolver o problema dela. É sobre ser o tipo de homem que não se dobra diante do caos dela. Ela quer se sentir segura. E às vezes, ela testa os limites só para ter certeza disso. O homem que entende esse jogo, joga em outro nível. Ele não se desespera, não tenta agradar, não corre para resolver tudo. Ele escuta, observa, analisa. E quando fala, fala com firmeza. Ele não vive em função do humor dela. Ele vive ancorado em quem ele é. E por isso mesmo, ela respeita, ela se entrega, porque sabe que está diante de um homem raro, um homem que não pode ser moldado nem manipulado, que está ali por escolha e não por necessidade. Então se liga, da próxima vez que ela começar um desabafo, presta atenção. Talvez não seja só conversa, talvez seja um termômetro emocional. Talvez ela esteja observando se você ainda é homem aos olhos dela, ou se já virou o amigo compreensivo que ela nunca mais vai desejar. Se alguma dessas situações já aconteceu com você, comenta aí agora. Diz, eu entendi o teste. Curte, compartilha com um irmão que precisa acordar e se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Porque aqui a gente não só fala sobre relacionamento, a gente fala sobre postura, presença e sobre o que faz um homem ser realmente respeitado.